uma mente sequestrada, um coração endurecido, desistindo de buscar a Deus. Com meu coração endurecido pelo pecado e uma mente sequestrada pelas dúvidas, eu não mais dispunha de forças para obter respostas para os fracassos que eu obtive enquanto buscava a Deus. Ou melhor, coisas de Deus. Me vi convencido de que teria de aceitar a conviver com aquele ceticismo pragmático em relação à fé, como uma doença espiritual crônica e sem cura. Como estava isolado e não conhecia ninguém capaz de explicar o que estava acontecendo comigo e me ajudar, às vezes, ficava a impressão de que Deus estava com todos os demais crentes, menos com minha pessoa. Era como se os resultados da fé funcionassem para todos, menos para mim. E, por causa disso, da falta de fé verdadeira no que estava seguindo, sempre havia recaídas nos mesmos pecados. E após essas quedas, devido ao meu ciclo vicioso, aumentavam-se as crises agudas de incredulidade, devido ao afastamento cada vez maior da presença do Senhor. E eu assistia minha situação piorar severamente, cada vez que algo dava errado na minha vida, impotente. A situação espiritual que havia se estabelecido na minha vida era algo bastante peculiar, intrincada. Minha vida estava toda embaraçada. Eu me lembro que vivia numa condição psicológica horrível. E eu não sabia mais como crer. Porém, continuava na igreja, por medo de ir para o inferno, pois, inconscientemente, sabia que Deus existia e que o Evangelho era verdadeiro. Só não conseguia mais vê-lo. Confiar em Deus, para minha mente traumatizada e cheia de bloqueios, era o mesmo que aceitar se lançar ao vazio ou ao perigo, sem ter a certeza de que haveria algo ou alguém lá para me amparar. Uma ação impossível para mim, estando naquelas condições. Inconscientemente, na minha cabeça cética da época, acreditar num Deus que eu não mais via e que não havia me atendido em nada do que pedi era algo completamente ilógico. Ao decidir, tacitamente, não mais buscar a ajuda da parte de Deus, foi como se eu não quisesse correr o risco de estar perdendo tempo novamente confiando em algo ou alguém que demonstrava não se importar com minha situação ou que não queria retornar uma resposta. Por consequência, por mais que tentasse, eu não conseguia romper aquele bloqueio mental que as dúvidas sobre Deus impuseram à minha fé. Por mais que eu quisesse escapar do campo gravitacional que me prendia àquela incredulidade, me faltava uma estrutura espiritual e orientação eclesiástica para conseguir tal escape. Então, com uma visão e mentalidade turvadas pelo pecado contumaz, medo e dúvidas, eu simplesmente me conformei, me submetendo a viver aquela fé abstrata, vivendo na zona de conforto de uma vida religiosa nominal.